Olá, seja bem-vindo. Deus é luz e importa que andemos nele para iluminar as nossas vidas e a vida daqueles que nos cercam. E se você chegou aqui nesse vídeo, Deus tem uma palavra para você nesse tempo. E eu quero compartilhar agora em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vamos à leitura? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra vem falando conosco em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, que Deus, em Cristo Jesus, nos reconciliou com Ele. Antes, o nosso pecado, os nossos erros faziam separação entre nós e Deus. Mas Deus, Ele, buscando reconciliar toda a sua criatura com o Criador, Ele mandou o seu próprio Filho para que em Cristo Jesus os nossos pecados fossem justificados. E como que eu posso ativar essa graça sobre mim? Essa graça não depende das minhas ações, não depende da minha generosidade. Esta graça é um favor que eu não mereço, é uma dádiva, é um presente que eu nunca poderei pagar, mas que eu posso acessar através de quando eu reconheço que só Jesus é o meu Salvador, que só em Jesus há vida eterna, e eu confesso com os meus lábios que eu creio em Cristo Jesus como Salvador. Neste momento eu deixo de ser uma criatura e eu me torno filha amada de Deus. E como filha amada, Deus estava me reconciliando. Com qual intenção? Com qual propósito? Primeiro porque Ele é bom e porque Ele nos criou para estarmos conectados com Ele, para que nele possamos viver, nos mover e existir. Porém, as nossas escolhas e inclinações para o pecado fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Mas aqui vemos que a palavra de Deus nos fala que Deus deseja nos reconciliar com Ele. É Deus que primeiramente nos escolheu e nos chamou para que venhamos ser reconciliados. E com qual intenção, qual propósito? Para que venhamos também reconectar, reconciliar outros ao Senhor. Eu costumo dizer que o nosso propósito é receber de Deus para compartilhar, receber e compartilhar. Mas talvez você está pensando aí, Aline, eu vou compartilhar o quê? Hoje eu não estou no melhor dos meus dias. Hoje eu estou precisando de um colo, eu estou precisando de uma porta, de uma provisão de Deus. O que eu tenho para compartilhar? Eu quero compartilhar com você uma vivência pessoal que eu tive com o Espírito Santo. É como se fosse hoje, mas eu já vivi essa experiência há 20 anos atrás. Eu havia feito vestibular na UFMG e eu passei na primeira etapa. E quando foi a segunda etapa, eu fiquei como excedente. Mas na lista de excedente eu não tive nenhuma expectativa, porque eu fiquei como quinta excedente. E quando eu fui fazendo o acompanhamento, as vagas estavam sendo todas preenchidas e eles não estavam chamando nenhum excedente. E quando deu o prazo de chamar o primeiro excedente, eu já desabei a chorar, porque eu entendi que eles não iam me chamar. Eu tive uma convicção no meu coração que eu não seria chamada. E eu chorei. Quando eu digo que chorei, eu ajoelhei no meu quarto. E eu chorei muito, de molhar minha cama, de tantas lágrimas. E naquele momento eu ouvi de uma forma audível e clara: pegue um grande espaço para escrever. E naquele momento eu era vendedora de cosméticos, então eu tinha recebido uma caixa recente. Eu peguei a tampa daquela caixa, que era muito grande, peguei uma caneta e comecei a escrever
aquilo que eu ouvi daquela voz. A voz disse assim: escreva cada uma das experiências de gratidão que você tem com Deus. E eu comecei a escrever. Comecei desde quando eu nasci. A minha mãe quase me perdeu no parto e eu nasci de parto fórceps. Anotei também que uma vez teve um acidente e eu quase caí no córrego do colo do meu pai. Anotei outra vez que eu quase fui atropelada. E eu fui anotando cada uma das experiências de milagre que eu havia vivenciado em Deus, a cada uma das experiências que eu sabia que foi Deus que tocou em mim e que não havia condição humana para que eu vivenciasse e permanecesse após aquelas experiências. E no final eu havia escrito a tampa de uma caixa enorme e eram tantos milagres que eu não poderia contar com a minha escrita. Naquele momento que eu li tantas coisas que eu mesma havia escrito, eu entendi. O dia mau, ele tem começo e ele tem fim, mas além do dia mau, existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que tem um cuidado conosco e eu posso compartilhar tudo aquilo que Ele tem feito comigo para que alcance mais um coração, para que alcance mais uma criatura e queira se tornar um filho de Deus. E nesse tempo eu quero te perguntar: quais experiências você já viveu com Deus que te fazem entender que Ele tem cuidado muito bem de você? Quais experiências você já viveu que são milagres, que são experiências sobrenaturais e que você pode contar para você mesmo hoje, para ativar a sua própria fé? Porque nós precisamos de reconciliar outros com Deus, mas talvez o outro que você vai reconciliar hoje é você mesmo. Ative a sua fé contando para você todas as experiências que você já teve com Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ative nessa manhã, na sua memória, todas as experiências que você tem em Deus. Ele não mudou. Em Deus não há sombra de mudanças. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quero orar com você. Querido Deus, neste tempo, eu quero apresentar cada uma das pessoas que estão comigo. Eu, Aline, sou finita. Eu, Aline, sou pequena deste grande universo. Mas eu sei que eu sou uma filha amada de Deus e que assim como Maria estava diante do sepulcro e ouviu a voz do anjo que lhe disse: Maria, vá e conte que ele não está entre os mortos, aquele que você busca ressuscitou. E Maria correu até os discípulos para dizer sobre a mensagem da esperança, sobre as boas novas do Evangelho. Nesta manhã, Senhor, eu compartilho essas boas novas de reconciliação e eu peço ao Senhor que essa mensagem tenha graça diante dos corações e que diante dos corações o Senhor venha trazer esperança nessa manhã. Para aquele que está muito feliz, que venha compartilhar essa mensagem que recebeu do alto para abençoar mais alguém, para reconciliar alguém com Deus, para ativar a fé de alguém com Deus, para que alguém venha crer que só Jesus é o Salvador, mas também para esse que hoje precisa ativar a própria fé, que o Senhor possa usar das experiências de milagres, das experiências de conhecer que o Senhor tem cuidado, para que não perca a fé, para que não perca a fé, mas que creia que o Senhor é um bom Pai e que cuida muito bem de nós. E
e que hoje nós não andamos sozinhos, mas que o Senhor está cuidando de tudo que leva o nosso nome. Não porque o Senhor está desocupado na eternidade, mas porque a tua palavra nos fala que é o Senhor quem nos protege e que tudo coopera para o bem daquele que teme e ama ao Senhor Jesus. E nós vamos passar a cada um dos momentos que estamos inseridos. Vamos passar o dia do verão, o dia da primavera, o dia também do outono e do inverno, mas em todos eles podemos confiar que o Senhor permanece com o controle nas mãos. Nós te agradecemos, Senhor, por cuidar de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por não se esquecer de nós e por nos tornar ministros da reconciliação em Cristo Jesus. Amém. Amém? Deixe aqui nos comentários experiências que você teve com Deus e que te provam que Deus tem cuidado de você e que Ele não perdeu o controle da sua história também. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã para mais um devocional com o Senhor. Fica com Deus. Deus te abençoe.